fechamento. Gente, ponto de fechamento é um conceito que tem muita gente que não conhece esse conceito e aplica ele sem fazer conta, pela experiência, pela vivência. O que é o ponto de fechamento? O ponto de fechamento é qual o mínimo de venda vale a pena ainda produzir. E a partir daquele ponto era melhor parar de produzir do que continuar produzindo um valor tão pequeno que o prejuízo é maior do que se ele tivesse parado de produzir. E é isso que eu vou provar aqui para vocês nesse ponto de fechamento. E quando eu falo que tem gente que pratica isso sem saber fazer conta, eu gosto de comparar com quiosque na beira de praia, restaurante na beira de praia de local turístico. Ora, você vai em Camboriú, no inverno, durante a semana, os quiosques na beira de praia nem abrem. Os restaurantes ali de frente para a praia também nem abrem, só vai abrir no final de semana. Por quê? Porque ele sabe que se ele abrir, ele vai vender um coco, dois cocos. Cara, e lá, abrir, pagar água, luz, colocar funcionário para vender um coco, dois cocos, é prejuízo. É melhor deixar fechado que você tem um prejuízo menor do que abrir. Então tem gente que não sabe fazer essa conta que nós vamos fazer aqui, mas pratica por experiência própria. Então vamos lá, vamos ver o conceito do ponto de fechamento. Então, o ponto de fechamento será a quantidade de produção onde a empresa consegue cobrir custos fixos elimináveis. O que seria isso? Aqueles custos que não existiria caso ela parasse de produzir. Diminui o custo fixo, se ela não produzir nada naquele mês. Então, como é que nós vamos calcular que quantidade é essa que era melhor parar do que continuar produzindo? É com essa fórmula aqui, ó. Nós vamos pegar somente os custos fixos que a gente identificar que são elimináveis e dividir pela margem de contribuição. O que é a margem de contribuição? Preço de venda menos o variável. Então, quando eu falo em custos fixos elimináveis, seriam aqueles que você fala assim, olha, se eu não funcionar esse mês, o que dos meus custos fixos eu conseguiria eliminar? Por exemplo, se você sabe que tem 2 meses no ano em que a demanda é muito pequena e que é melhor parar, você não pode pegar todos os terceirizados e falar, olha, você vai trabalhar para mim nos meses tais, tais e tais, mas nos 2 meses aqui eu não preciso. Você conseguiria eliminar. Se você vai lá e desliga o relógio, pô, aquela média de gasto fixo de iluminação e tal também diminui. Então, eu tenho que olhar todos os elimináveis. Se a empresa estiver atuando acima do ponto de fechamento, estará minimizando seu prejuízo, uma vez que conseguirá cobrir parte do custo fixo não eliminável, aquele que existiria mesmo que ela não produzisse nada naquele mês. Então, vamos simular essa teoria. Vamos imaginar que a nossa empresa tivesse um total de gasto fixo de 10 mil todo mês. Analisando os 10 mil de fixo, eu descobri 3 mil só para manter toda a estrutura. Para voltar a funcionar, você vai ter que todo mês bancar 3 mil, mesmo que você não produza nada. Mas se você parar de produzir um mês, 7 mil você conseguiria eliminar. O preço de venda do produto é 20, o custo variável dele é 10, logo a margem de contribuição gerada por ele é 10. Com esses dados, nós vamos partir para calcular
o ponto de equilíbrio contábil e o ponto de fechamento. Bom, ponto de equilíbrio contábil. Vou pegar o total do custo fixo e dividir pela margem de contribuição. Então, ó, 10.000 dividido por 10. Então, 1.000 é ponto de equilíbrio contábil. Com 1.000, ele empata, não dá lucro nem prejuízo. Agora, para calcular o ponto de fechamento, eu vou pegar somente os gastos fixos elimináveis, que no caso seria 7.000, dividido pela margem. E aí dá 700 unidades. O que significa? Entre 1.000 e 700 unidades, ainda vale a pena. Porque você está minimizando o seu prejuízo. Agora, se você insistir em produzir abaixo de 700 unidades, era preferível você parar de produzir naquele mês, porque você minimizaria o prejuízo. E eu vou provar isso para vocês aqui agora, ó, nessa tabela. Nessa tabela, na primeira linha, eu tenho. Se eu produzir 1.000 produtos, que é o ponto de equilíbrio, vai gerar uma receita de 20, custo fixo é 10, custo variável é 10, resultado zerado. Se ele fabricar 900 unidades, a receita cai para 18, o custo fixo cai para 10, o custo fixo permanece em 10, o custo variável cai para 9, o prejuízo é 1.000. 800 unidades, o prejuízo vai a 2.000. 700 unidades, que é o nosso ponto de fechamento, o prejuízo dele seria R$ 3.000. Bom, então para a gente pensar. Se fabricar 700 unidades, o prejuízo é R$ 3.000 e, de acordo com a análise que nós fizemos desse custo fixo de 10.000, dentro dos 10.000, se ele parar a produção no mês, ele consegue eliminar dos 10.000 7.000. Se ele parasse e não produzisse nada, o prejuízo dele seria só 3.000, que é igual quando ele fabrica 700. Agora, se ele insistir em fabricar 600 unidades, a receita cai para 12, o custo fixo continua a 10, porque você trabalhou, você funcionou, o variável vai a 6 e o seu prejuízo vai a 4. Ora, é melhor ter um prejuízo de 3 do que um prejuízo de 4. Então, o ponto de fechamento me dá o volume de produção, que é o mínimo que minimiza o meu prejuízo. Abaixo daquilo, era melhor parar, porque senão aumenta o prejuízo fica maior. Gente, lógico, quando eu tenho sazonalidades, tem época do ano que eu estou vendendo muito, tem época do ano que eu estou vendendo pouco. Se é um produto que eu posso estocar, duas opções eu posso fazer. Uma opção é montar uma programação de produção linear, de forma que na baixa eu estou produzindo mais do que eu estou vendendo e estocando, na alta eu estou produzindo menos do que eu estou vendendo, mas tem estoque. Isso é legal? É, mas eu tenho que levar em consideração o custo do estoque parado quando eu estou na baixa vendendo pouco e produzindo muito. Eu vou ter que bancar esse estoque. Aí eu tenho que ver se vale a pena. Ou avaliar essa possibilidade de parar a produção para minimizar o prejuízo. Então, se a empresa estiver a empresa deve parar de operar quando a produção for menor que 700 unidades. Seu funcionamento para volumes de produção entre 700 unidades e 1.000 unidades, apesar de deficitário, minimiza o prejuízo total, pois ela conseguirá cobrir parte dos custos fixos não elimináveis. Bom, e agora